Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui direto do Amazonas Atual em mais um Virando o Jogo e hoje episódio 42, nessa tarde maravilhosa, essa tarde ensolarada na Grande Manaus para o mundo. Nessa que é a melhor plataforma de notícias Amazonas Atual que leva para você informação de qualidade e hoje aqui no nosso Virando o Jogo a gente vai conversar sobre um tema interessantíssimo que é colaboração para ampliar resultados. Tem um convidado que vai estar conosco durante essa tarde. Vamos falar aqui sobre a importância da colaboração entre indústria e varejo. E esse convidado também estará conosco amanhã no nosso pós-NRF 2024, Líderes do Futuro, que logo mais vou esclarecer para você como que vai ser esse evento que vem sendo trabalhado com todo carinho para a gente entregar o melhor conteúdo para você aí do outro lado. Quero aproveitar para saudar a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanham, aos nossos amigos de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, de Belém e também de Portugal, a minha amiga de Portugal, a Laline, que sempre nos acompanha, nos dá audiência. Os nossos amigos que estão nos Estados Unidos em viagem, que também estão lá ligadinho aqui, antenados no Virando o Jogo. E esse tema é super importante porque traz um retrato entre indústria e varejo que é essencial dentro de uma abordagem holística e integrada aos negócios, impulsionando a eficiência, inovação e a necessidade de adaptação diante das complexidades do mercado contemporâneo. Essa parceria estratégica não apenas fortalece ambas as partes, mas também contribui com o sucesso sustentável de toda a cadeia de suprimentos. O cenário é positivo, pois o varejo, segundo a pesquisa do IPC Maps, publicada pela IPC Marketing Editora, o segmento varejista cresceu em 2023 cerca de 3,2% em comparação com 2019, indo de 424 bilhões para 437,8 bilhões, gerando, além disso, 103 mil novos pontos comerciais, apesar de diversos negócios ainda estarem inseguros com a situação econômica do nosso país. A integração entre indústria e varejo é fundamental para aproveitar as oportunidades da era digital e oferecer experiências personalizadas aos clientes, por exemplo. Assim, ao colaborar e se adaptar às mudanças tecnológicas, tanto a indústria quanto o varejo podem se destacar em um mercado altamente competitivo. Para falar desse assunto, para que nós possamos ter um momento de descobertas e aprendizado, eu estou aqui com o meu amigo empresário Marcelo Napolitano, fundador da Collab2Sell. Marcelo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Salom, muito obrigado. É bom tê-lo aqui. Marcelo, que chegou agora há pouco, desembarcou agora há pouco, veio direto de Campinas, Manaus. Está sentindo aqui o calorzinho. Já comemos um tambaqui, né? Tambaqui bom demais. Muito bom. Para que a gente pudesse estar aqui nesse momento. E o Marcelo Napolitano, ele é fundador da Collab2Sell. Vou aproveitar para apresentá-lo aqui. Tem 23 anos de mercado, de bens de consumo não duráveis, é fundador da Collab2Sell, é um líder respeitado e um renomado especialista na área comercial. Bacharel em administração de empresas pela prestigiada Escola de Administração Mauá e possui especializações em estratégia e varejo pela EASP FGV, o que capacita a compartilhar um conhecimento abrangente e diversificado. Napolitano também é mestre em gestão da competitividade pela FGV São Paulo, na qual fomos colegas de sala e nos formamos no mestrado na última turma pela FGV. Com passagem por grandes empresas como Danone, Mondelez, Bacardi, ocupou posições de gerência e direção comercial. É reconhecido como um visionário que liderou transformações significativas no setor de vendas, incluindo processos de reestruturação que tiveram impacto positivo na rentabilidade das empresas. Seus pontos fortes são visão holística do negócio e a capacidade de atuar de modo significativo no planejamento e execução com excelência. Além disso, conquistou alguns prêmios no mercado, como o troféu Ponto Extra APAS por 2 vezes e líderes de vendas no varejo Abras pela Hershey, é isso mesmo? Hershey. Como que fala Hershey. isso? Chocolate Hershey. Chocolate Hershey. Onde liderou a distribuição no canal, varejo e a conquista agressiva de market share. É apaixonado por esporte, é ex-atleta em atividade. E agora a gente vai direto ao ponto, vamos conversar um pouquinho, Marcelo. Mas antes disso, eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, para que a gente possa ter um direcionamento, ela que vai nos dar
vai nortear o tempo que nós temos para conversar, já que nós temos a necessidade de levar uma informação de qualidade para você. E a gente vai começar conversando, mas antes disso é importante ressaltar que nós temos aqui a melhor água da região norte, que é a Água Toia. Água Toia com maior pH você encontra nos melhores restaurantes, grandes supermercados, mercadinhos, próximo à sua casa, em vários tamanhos de embalagem, com a melhor água que dá uma sensação de que efetivamente você está matando a sua sede. Marcelo, esse aspecto de colaboração entre varejo e indústria ele é muito significativo. Queria saber de você quais são os benefícios que gera para ambas as partes essa colaboração entre indústria e varejo. Bom, Salum, primeiro, boa tarde. Queria agradecer de novo por você ter aberto a oportunidade de eu estar aqui, não só aqui no podcast hoje, mas também amanhã falando um pouco sobre o que a gente aprendeu na NRF, né? A gente vai falar um pouquinho mais para o final, mas a NRF foi muito madura esse ano, né? Então a gente tem bastante coisa para falar. E vir a Manaus também me lembra os tempos de gerente de account, gerente regional de vendas da Warner Bros, onde eu vim aqui atender a Benchimol, atender o seu Salomão, né? Então comia tambaqui, tomava guaraná, né? Já conhece um pouco da região. Já conheço um pouco da região. E aí entrando no assunto da colaboração, eu acho que bom, o meu trabalho de mestrado foi em colaboração indústria e varejo, né? Então a gente teve alguns achados onde a gente viu ganhos para as duas partes, para a indústria e para o varejo. Mas o que eu destaco mais é o ganho para o consumidor e para o shopper. Né? Perfeito. E não é só ganho, vai pagar mais barato, não. A colaboração, ela permite, quando indústria e varejo, quando comprador e vendedor atuam de maneira colaborativa, de maneira combinada, não atuam como rivais, essa colaboração permite que você não tenha ruptura, que o produto esteja sempre no lugar certo, sempre com o preço correto, com o preço mais justo, né? E que ele consiga, e que o shopper consiga escolher entre as diversas marcas de uma maneira mais efetiva. O grande beneficiado dentro desse jogo todo, dessa união, é o consumidor, né? Sim, sim. Quando a gente vê esse juntar, essa sinergia de ambas as partes, comprador, vendedor, indústria, varejo, o grande vencedor, o que vai sair ganhando, na verdade, é o consumidor, é o shopper. Exato. Na ponta. Isso exato. É muito significativo. Sim, muito significativo, porque pensa que se o consumidor está satisfeito, se o consumidor está conseguindo escolher, está conseguindo fazer a compra dele com uma boa experiência, isso vai trazer mais vendas. E aí todo mundo trabalha em prol de vendas, né? Então, o comprador e vendedor, a preocupação principal tem que ser vendas, né? Então quando a gente colabora, quando a gente integra, quando a gente cria valor na cadeia, cria valor para o consumidor e para o shopper, a gente acaba aumentando as vendas e acaba sendo benéfico para as três partes aí, né? Para a indústria, para o varejo e para o shopper, para o consumidor também. Eu me recordo que muitas vezes durante os nossos encontros, durante o mestrado, você sempre trouxe essa fala, né, da passagem que você teve em algumas empresas, né? E sobretudo fazendo esse link entre indústria e o varejo. Quais são os desafios que você enxerga, né, que acontecem efetivamente no dia a dia nesse processo para conseguir unir indústria e varejo? Quais são os grandes desafios? Quando a gente tá na mesa negociando indústria e varejo, parece que que os objetivos são antagônicos, né? Então parece que o comprador tem que ter a melhor margem com o seu produto, parece que você tem sempre que vender com o melhor preço, e se você vende com o seu maior preço, ele não vai conseguir ter a menor margem e vice-versa, né? A melhor margem e vice-versa. Parece que é antagônico. Então, acho que o grande desafio são as duas partes entenderem que os objetivos não são antagônicos, que na verdade o objetivo é o mesmo, é vender mais. Né? Então, quando as duas partes acabam entendendo que o objetivo é vender mais, aí a colaboração se facilita, né? Porque vocês acabam, porque aí os dois lados acabam se juntando para criar valor, para entender como que vai vender mais, vai criar uma campanha de vendas, vai criar uma promoção, né? Ao invés de ficar querendo me dá um investimento para eu comprar mais, não, vou te dar menos, vou cortar o investimento se você comprar menos. A gente pode trazer um fato relevante que aconteceu no final do ano passado, e que a PepsiCo saiu de linha do Carrefour na França
por conta de uma tabela de preços que o Carrefour não aceitou. E quantas vezes isso já não aconteceu comigo e com diversos colegas, em que a gente apresenta a tabela de preços, o varejo rechaça a tabela de preços, e aí ele fala, eu só vou implementar o seu aumento de preços quando o outro implementar, e o outro fala a mesma coisa, e às vezes eu me sentia falando assim, daqui a pouco eu vou chegar para os 3 e falar assim, então vamos combinar aqui a hora que a gente... Né, que quando que vocês vão fazer valer essa tabela de preço? Porque esse é o grande, parece brincadeira, parece uma utopia, mas na hora que a gente chegar nesse nível em que a gente consiga ter transparência, que a gente consiga ter confiança, né, e aí a gente está chegando perto da colaboração plena. Né? E na verdade, quando a gente vê isso, quando isso acontece, é muito comum a gente presenciar, por exemplo, né, uma inauguração de uma loja. Geralmente, o varejista ele pede uma verba adicional ao fabricante. E aí o fabricante ele fica naquele será que dou, será que não dou? E quando ele dá a verba, ele fala assim, mas quem vai sofrer na ponta? Eu vou dar a verba, mas eu vou aumentar a tabela. Ou seja, quem vai sofrer lá na ponta é o consumidor. Exato. Né? E como que isso daí pode ser desmistificado? E qual a receita que você vê? Qual o melhor caminho para que isso não aconteça e o grande beneficiado seja o consumidor e não o grande prejudicado? Eu acho que a gente tem que ter transparência. Eu acho... A minha visão, às vezes, parece um pouco utópica. Né? Mas quando a gente começa a estudar o assunto, a gente começa a ver outros países, como, por exemplo, a gente viu exemplos na NRF, em que a colaboração ela não está mais nem beneficiando as vendas, ela está beneficiando aquela colaboração Walmart e PepsiCo, ela está beneficiando o agricultor lá na ponta. Sim. Que trabalha para a PepsiCo, né? O cuidado com toda a cadeia, né? E você cuidar lá com os menores produtores para que eles possam estar integrados e efetivamente também fazer parte do processo. Exato. Então, assim, a gente... Então, indo para a questão... A gente consegue ter a colaboração a partir do momento que a gente tem a transparência, que a gente tem a confiança. E quando você tem a transparência e a confiança, você não precisa inflar um preço para você subsidiar uma verba que você dá. Se você abre os dados, se as duas partes conhecem os objetivos, se eles são mutuamente definidos, a gente não precisa inflar nada. Porque não existe uma, entre aspas, manga que a gente vai colocar no preço para que a gente possa subsidiar uma verba ou outra. Então, tendo transparência, tendo confiança no processo. Né? No meu trabalho, na minha pesquisa, a gente viu bastante que a confiança é um dos desafios. E aí entra no ganha-ganha, né? E aí entra no ganha-ganha, sim. Porque quando você não tem confiança, uma das partes vai estar escondendo o jogo, né? Então o grande desafio mesmo é como confiar, como ter transparência. Isso, um indicativo que apareceu no meu trabalho é assim, estrategicamente as duas empresas têm que estar ligadas. A colaboração tem que estar na estratégia. Se a colaboração não vier na estratégia, se o top management, se os CEOs não estiverem alinhados na estratégia, a gente não vai conseguir descer. Entendeu? Então, estando alinhado na estratégia, tendo transparência, tendo abertura de dados, a gente consegue habilitar a colaboração. Você está falando de dados, e aí me traz aqui um fato relevante que nós vimos muito, sobretudo participando da NRF, é a necessidade da gente ter uma mineração de dados, né? Uma coleta e você minerar esses dados para que eles possam servir na tomada de decisão. E aí entra nesse jogo a questão da tecnologia. E trazendo para esse viés a tecnologia dentro do contexto de colaboração entre indústria e varejo, qual que é o papel hoje que tem a tecnologia, não só da coleta de dados, mas o que mais que ela pode subsidiar e ajudar nesse processo de junção de colaboração entre varejo e indústria? Primeiro assim, a gente depois a gente vai falar um pouquinho de NeoGrid, que a gente tem uma colaboração bem interessante, a Collab2Sell com a NeoGrid, e a gente conversa muito sobre isso na NeoGrid, né? Não adianta a gente ter os dados se a gente não tem uma ação que sai dos dados, né? O que a gente chama lá no inglês o call to action. Não adianta a gente ter os dados, não transformar os dados em informação e essa informação não gerar uma ação lá na frente. Uhum. Né? Então, hoje a tecnologia facilita muito, por exemplo, com a IA generativa. A IA generativa vai trazer muitos ganhos em a gente trazer call to action e a gente trazer uma ação
que vende um dado, se transforma em informação e que depois vai virar uma ação na ponta. Então, acho que a tecnologia ela facilitou bastante, né, no sentido da troca eletrônica de dados, da disponibilização dos dados, de a gente... Então, assim, a gente vem num crescendo de tecnologia e de como ela facilita a colaboração. Desde o comecinho lá do EDI, onde a gente passava pedido no papel, né? A gente é daquela época de passar pedido no papel. Aí a gente passou a trocar pedidos eletronicamente, a gente passou a receber dados de sellout, de estoque, de distribuição, Perfeito. etc. Só que só receber o dado, esse é um grande desafio que eu faço que eu tento resolver para os meus clientes e que a gente vem conseguindo resolver. Não adianta receber o dado e não usar. Então, uma das ferramentas que eu transformei dentro da Collab2Sell é a gente receber os dados de estoque do cliente, de sellout, de pedidos que ele tem em carteira e transformar isso num painel onde que a gente fala para o comprador quanto que ele tem que mandar para a loja, quanto que ele vai ficar de estoque no final que ele mandou para a loja, quanto que ele tem que comprar a mais e quanto que ele não tem que comprar. Porque a colaboração passa por isso. O vendedor falar para o comprador assim, não compra porque você vai ficar estocado. Ou vamos fazer alguma coisa porque eu preciso vender e você vai ter que comprar. Então vamos fazer alguma coisa juntos. Então a tecnologia ela vem para facilitar esse papel. Hoje na Collab2Sell a gente faz isso com bastante fórmula, algoritmo, né? Um pouco de data science, que a gente tem uma pessoa que trabalha muito forte com data science para soltar isso. Mas, na minha visão, a IA generativa, sem querer fazer um jargão, todo mundo falando de IA, a gente vai falar um pouco. Não querendo, mas não é jargão. A IA generativa vai ajudar a gente a trazer call to action, vai ajudar a facilitar, vai ajudar a gente tomar mais ações e ser mais inteligentes lá na frente. De modo geral, só para a gente traduzir para você que está do outro lado, o que o Marcelo está querendo dizer é que todo esse arcabouço de tecnologia, ele é um instrumento, ele é um meio para que você possa, por exemplo, gerar uma grade de abastecimento para o seu estabelecimento. E você saiba efetivamente o que vai suprir a necessidade por um determinado período para você atender a demanda do seu cliente. Para que não haja sobra, para que não haja perda, para que não haja vencimento do seu produto, da sua mercadoria. É exatamente isso que ele está querendo dizer. E aí entra essas ferramentas e entra uma leitura de todo esse processo para a gente poder entregar uma leitura de informação. E aí entra a tecnologia colaborando por esse meio. E aí traz tudo isso para que você possa ser mais preciso e efetivamente ganhar tempo e agilidade. E minerar os dados, né? Minera os dados. E ajuda no output, na saída, né, de dados. Saída. Dentro desse contexto, a gente fala, muitas vezes isso daí fica muito distante, né? Parece que é muito distante, porque o que a gente vê efetivamente é o vendedor querendo vender, né? Ou melhor, entre aspas, empurrar produto para o varejista, para o comprador. O comprador, por sua vez, ele fica ali buscando a melhor condição, né? Dentro de uma perspectiva de negociação de preço, desconto, prazo de pagamento, e o consumidor fica ali muitas vezes refém de tudo isso. E quando chega na ponta, ou chega na ponta com preço, com subpreço, né? com preço maior, com superpreço, ou então tem a ruptura do produto. E a tecnologia pode auxiliar isso daí, sim ou não? Sim, pode auxiliar, sim. Isso dá um ganho de informação para que possa ser mais efetiva a negociação. Sim, tanto no fato tanto de facilitar o varejista a procurar o melhor preço, se a gente for chegar no nível de uma categoria que ela é muito baseada no preço, sim, ela pode ajudar o comprador, né, no preço. Mas ela pode ajudar, quando os dois trabalharem juntos, ela pode ajudar em ter o produto certo, na loja certa, porque você não vende toda a embalagem da Toia, não é vendida em toda a loja, né? Então você tem uma embalagem maior no cash and carry e você tem uma embalagem menor no pequeno varejo. Então, se você ter o produto certo no lugar certo, com melhor preço, né, para o consumidor e com melhor custo para as duas partes. Então, fundamentalmente, se você não tem o produto, você não tem nada. Exato. Né? Não adianta você ter grandes negócios, mas se você não tem o produto na gôndola, aquele produto que vai atender a necessidade do cliente, você efetivamente não tem nada. Sim, eu na Hershey's falava para o meu time assim, não adianta a pessoa... E a gente vendia chocolate, né? Então a gente tinha o Hershey Special,
que era a gente queria muito impulsionar, era uma marca um pouco mais premium do que o Hershey e o chocolate em barra, ao leite, e a gente tentava impulsionar. Então eu dava o exemplo para o meu time assim, o que adianta um consumidor querer vir para o supermercado, comprar uma barra de Hershey Special para fazer um mousse, ele precisa da barra tradicional. E a gente só colocou a barra com cranberry na ponta de gôndola porque estava muito estocado lá atrás. Não adianta. A gente precisa trazer todo o produto para dentro. Então, se não tiver o produto, não vai ter a venda. Né? É basicamente isso. Isso. E parece básico, mas às vezes a gente intuitivamente a gente atua diferente. Né? Perfeitamente. É bem... E o que eu vejo hoje, na verdade, é uma falta de percepção, ao mesmo tempo conhecimento, e não sei se um certo despreparo, que muitas vezes a maioria das empresas que a gente conhece, ou ele tem super estoque de alguns produtos que vendem pouco, ou ele tem a ruptura daquele produto que vende muito. Sim. Né? Então, efetivamente, é isso que a gente traz, essa questão da colaboração, é entender o cenário, entender a necessidade de ambas as partes, para que você tenha o produto certo, no local certo, da maneira certa. Exato. Perfeito, Marcelo. Nosso papo aqui está super interessante, estamos falando sobre colaboração entre indústria e varejo, e agora eu vou convidar o Marcelo para tomar uma água, a melhor água da região norte, que é a água Toia. Enquanto isso, eu vou falar aqui um pouquinho com você sobre as vagas de emprego. Carnaval passou, já estamos no 3º mês do ano, caminhando aí já para o final do 1º trimestre, daqui a pouco começamos o 2º trimestre, e as pessoas estão fazendo o quê? Estão aí buscando oportunidade de emprego. E nós temos algumas vagas nessa prestação de serviço gratuita para você. E dentro dessas vagas, eu quero chamar a tua atenção para que você aponte o celular com a sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela, ou que você anote o nosso número 98590-4300 para que você possa participar do processo seletivo de uma das nossas vagas. Você está mandando um recado para mim para quê? Mostra mais perto que eu não estou entendendo. Está muito distante. Pega lá, Ana, traz para cá para mim entender o que ela está querendo dizer. Ah, perfeito. Vou mandar assim. Com certeza nós temos lá as nossas telespectadoras no Rio de Janeiro, a nossa querida Marisa Gaiotto, que está lá no celular, e também a Maria Clara em Brasília. Não precisa fazer todo esse mistério, fala aqui ao vivo, mas tem essa questão do podcast, relaxado. Hoje nós temos aqui também a presença de 2 estagiárias idosas que estão ali, daqui a pouco a câmera vai pegar elas ali no fundo. Enquanto isso, você está preparando a sua câmera para que você possa participar do processo seletivo dessas vagas que são tão interessantes nesse momento de buscar recolocação ou colocação profissional. A primeira vaga que nós temos é para gerente operacional. Então você que já tem experiência à frente de grandes times, você que já faz parte do escopo do gerenciamento, já trabalhou em grandes indústrias e está buscando uma recolocação ou uma colocação profissional, você tem a oportunidade de atuar como gerente operacional, tanto em Manaus como também em Boa Vista. É importante que você saiba delegar, que você tenha visão de dono, que você conheça muito bem o pacote Office e que você esteja disposto a grandes desafios. Você vai monitorar, você vai liderar todo o processo de produção de uma grande companhia que nós temos aqui, que ela tem uma matriz em Manaus e uma outra filial em Boa Vista. Para ambas as unidades, nós estamos buscando um gerente operacional dentro de um perfil que ele tenha nível superior completo, que ele tenha capacidade de interagir com pessoas, tenha uma comunicação assertiva e saiba também liderar times para alcançar resultados. Então você que é gerente operacional, que quer atuar tanto no Amazonas e também em Boa Vista, você pode participar desse processo seletivo. Temos uma segunda vaga que é para fiscal de patrimônio. Então você pode participar do processo seletivo como fiscal de patrimônio. Temos aí uma rede muito conhecida no nosso município, buscando aí para esse profissional que ele vai cuidar do patrimônio da organização. Ele vai cuidar do bem, da riqueza de toda a organização, que é o seu patrimônio, que são os seus bens. E isso ele precisa ter o quê? Conhecimento técnico, é importante que ele tenha vivência, que ele tenha experiência, que já tenha passado por essa função e que ele consiga, sobretudo, ser uma pessoa que paute pela ética e tenha conhecimento da sinergia entre estar presente em loco, verificando o produto, o patrimônio e ao mesmo tempo estar verificando a qualidade do atendimento das pessoas que circundam ali pela organização. A terceira vaga que nós temos hoje é para confeiteira, então você que tem experiência na área de confeitaria,
é importante que você possa participar desse processo seletivo. Você que já tem vivência, que já participou em outras organizações, que tem experiência, está aparecendo para você aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e participar desse processo seletivo. É importante que você tenha experiência, que você possa comprovar essa experiência em carteira. Temos também a vaga de monitor de CFTV, então você vai monitorar toda a operação, né, estando num ambiente ali privado, onde você vai verificar o que está acontecendo e efetivamente atuar no que diz respeito à prevenção e perda do estabelecimento. É importante que você tenha vivência na área, tenha experiência comprovada em carteira. E por fim, temos a vaga aqui de operador ou operadora de caixa. Então você que tem experiência, que já passou por outras empresas, não importa o segmento, mas que você tenha experiência na operação de caixa, você pode participar. Que tenha uma boa comunicação, que tenha entusiasmo, goste de cumprir regras e esteja disposto a atuar no varejo. Então temos aí algumas vagas para você participar, e se você tem o seu currículo, você não se encaixa em nenhuma dessas vagas, você pode encaminhar também para o 985 90 4300, que o seu currículo vai participar do nosso banco de dados, e tendo a necessidade, de acordo com a função, de acordo com as novas vagas que aparecerão, nós podemos encaixar você em um processo seletivo. Vale lembrar que esse processo seletivo ele é gratuito, que não tem taxa alguma, e você pode estar participando e com certeza, efetivamente, ter a sua vaga de emprego e a conclusão estar empregado e ganhando o seu dinheiro de maneira honesta. Então, não esqueça, envie o seu currículo para 985 90 4300. E eu vou voltar aqui a conversar com o Marcelo Napolitano, que ele é fundador da Colaptucel, e nós estamos falando sobre a importância da colaboração entre indústria e varejo. E antes da gente continuar nesse assunto, vale salientar que amanhã o Marcelo vai estar conosco também no nosso pós-NRF 2024, e ele vai abordar um tema super interessante que daqui a pouco ele vai falar para a gente. Vou deixar para o final para que você fique conosco, com a nossa audiência, e daqui a pouco assim a gente vai falar sobre NRF 2024. Marcelo, qual que é a missão da Colaptucel dentro desse contexto de colaboração entre indústria e varejo? A Colaptucel tem a missão de ser uma aceleradora de resultados da indústria para o varejo. Principalmente as indústrias de médio porte, né, brasileiras, que queiram aumentar o seu resultado por meio da colaboração, de melhorar a colaboração ao varejo. Então essa é a nossa missão, é acelerar as vendas dos nossos clientes. Isso acaba que dá trabalho. Como que você enxerga, como que é o princípio desse trabalho dentro de uma empresa? Vamos dizer que uma empresa aqui em Manaus queira ter lá a assessoria, a consultoria da Colaptucel. Qual que é o primeiro movimento que você faz? Quais são as primeiras práticas para você identificar as necessidades dessa organização? Primeiro a gente faz um diagnóstico de como que está a estratégia de rota ao mercado, né? Como que essa empresa está indo ao varejo. Ela está indo diretamente para quais clientes, indiretamente para quais clientes que ela está atendendo, quais clientes que ela não está atendendo, que ela poderia estar atendendo, que ela deveria estar atendendo pelo perfil de produto que ela está. E a gente monta esse diagnóstico e sai de uma estratégia, de um cenário onde eles estão com uma estratégia, uma rota ao mercado X, e a gente passa por uma rota ao mercado Y. A gente ou muda completamente a rota ao mercado da empresa, ou a gente faz pequenos ajustes para que ela esteja atendendo com o menor custo de servir possível os seus clientes. Então, com o cliente, determinados clientes ela pode estar atendendo diretamente, determinados clientes ela pode estar atendendo indiretamente, vai depender muito como que é a estrutura dela, onde ela está localizada, onde está certo cliente. Então a gente primeiro ajusta essa rota ao mercado, faz esse ajuste estratégico comercial. Isso pode acontecer em qualquer região do país? Pode acontecer em qualquer região do país, Depois a gente implementa uma cultura de gestão. Então a partir do momento que a gente definiu a estratégia, a gente vai descer e vai implementar no time uma cultura de gestão. Como que a gente, primeiro, implanta essa estratégia, como que a gente executa, esse é um dos nossos diferenciais, porque todos os consultores que trabalham com a gente, eles já participaram em diversas empresas, são antigos executivos de mercado também, e já participaram de processos de execução de rota ao mercado.
a gente executa e a gente cria um ambiente de gestão comercial. Então a gente cria indicador, a gente cria planos, cria indicadores e a gente cria métodos para que esses planos, esses indicadores sejam acompanhados. E a gente, por fim, e não menos importante, a gente treina as pessoas, né, para que elas estejam aptas a gerenciar e a trabalhar nesse ambiente de gestão de indicadores, de gestão de negócios. E isso a gente pode fazer de uma vez só. Então a gente pode fechar um pacote e fechar desde a estratégia até as pessoas. Ou, por exemplo, tem um cliente meu que fechou agora em janeiro. A gente começou com a estratégia de rota ao mercado e desenhando a estratégia de rota ao mercado, agora a gente vai definir. Ele tem bastante oportunidade, é um cliente que tem bastante oportunidade, é uma empresa que é muito disruptiva no mercado de bebidas alcoólicas. E a gente agora vai definir quais canais que a gente vai ativar a partir dessa estratégia que a gente fez. Então tem o canal por exemplo, o canal on-trade, que é o canal que atende bares, restaurantes. E tem o canal off-trade, que é o canal que atende varejo. Então nós vamos montar uma estratégia de acordo com as expectativas dele, com os produtos que eles vão lançar agora para cada canal. Então a gente pode fazer isso de uma vez ou a gente pode modular isso de acordo com... E são soluções personalizadas de acordo com cada diagnóstico, de acordo com cada cliente, de acordo com cada segmento. Sim, é tudo personalizado. É importante dizer que a gente não acredita em modelos prontos, né? Porque a gente, por exemplo, eu trabalhei em algumas grandes empresas, então não é porque eu trabalhei na Bacardi que eu acho que o modelo que eu tocava na Bacardi vai servir para esse meu cliente, que é um cliente 50 vezes menor que a Bacardi. Perfeito. Então a gente tem que adaptar ao tamanho do cliente, à realidade do mercado, ao produto que ele vende. Então esse é um dos nossos grandes diferenciais. A gente não acredita em modelos prontos. A gente acredita que os modelos eles são adaptáveis de acordo com a realidade do cliente. Marcelo, tem um fator que eu vejo que é extremamente importante, que são as estratégias de marketing, que elas têm uma presença muito forte e tem uma relevância no que diz respeito à colaboração entre indústria e varejo. Como que você vê as estratégias de marketing para que elas possam unir, juntar e dar resultado? Quais os exemplos práticos que você pode trazer para a gente? A gente pode, falando de um exemplo prático que a gente viu na NRF, eu acho que é um exemplo muito interessante de colaboração que eu vou abordar amanhã mais detalhadamente, é o exemplo da BJ's com a Mars. Então a BJ's é um Sam's Club, né? Okay. É um clube de compras. Né? Então é uma loja que é quase que um atacarejo, mas um pouco mais premium, com um sortimento menor e um pouco mais premium. E a Mars. Eles utilizaram, a Mars e o BJ's colaboraram no sentido de ter o sortimento correto que o shopper de cada loja tem. Na hora correta, utilizando a inteligência artificial para precificar, para fazer as promoções e muitas vezes personalizar. Como o clube de compras ele tem a membresia, né, o membership, lá, a associação, né? Então ele tem um associado, tem um cartão, eles conseguem personalizar a experiência para cada um dos consumidores, para cada conjunto de consumidores. Então o que eu achei interessante dessa estratégia que veio da colaboração é como eles utilizaram a colaboração para vender mais, para colocar o produto correto na mão do cliente correto, personalizando as experiências. Mas a gente pode afirmar com convicção de que o marketing, a estrutura de marketing, ela precisa estar ancorando, ajustando e atuando nesse sentido para que a colaboração seja efetiva. Sim. Eu diria que o trade marketing mais do que o marketing, né? Porque eu acredito muito no trade marketing como guardião da estratégia, como aquela estrutura que liga a estratégia à prática. Né? Então acho que o trade marketing faz muito bem isso. Você citou há pouco sobre a NeoGrid, e aí eu quero falar um pouco sobre isso, até porque a gente está buscando, né, implementar conjuntamente essa solução aqui na região norte. Como que é essa parceria, como que é a força dessa parceria entre Colapto-Cel e NeoGrid? Quais são as soluções que vocês oferecem? A NeoGrid é um grande ecossistema de soluções de colaboração entre indústria e varejo. E aí a gente está começando uma parceria aqui, espero que ela dê muitos frutos. Eu acho que tem muito potencial aqui no norte para a gente poder implantar as ferramentas da NeoGrid. Estou preocupado que a ampulheta está acabando. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que isso aqui é só para nortear. Tá bom.
Então, assim, a NeoGrid é um grande ecossistema de soluções. As soluções que a gente trabalha mais são as soluções de inteligência comercial. Então, são aquelas soluções de informações de indústria, do varejo para a indústria, então o que a gente chama de visibilidade. Okay. Então, tanto as soluções que dão visibilidade do varejo para as indústrias, como as soluções de visibilidade dos distribuidores também. Então, as indústrias compram as soluções para lerem o estoque do distribuidor, a venda do distribuidor, onde que eles estão vendendo, por meio de qual vendedor e para qual cliente. Então, a gente utiliza, nesse cliente que eu estou te falando, que eu te falei também de bebidas, a gente está utilizando as duas ferramentas em conjunto. Às vezes a gente tem alguns clientes, alguns varejos que esse cliente não atende diretamente, e a gente implanta essa ferramenta do distribuidor e a gente pega o que o distribuidor atende e lê também aonde ele está atendendo. Então, isso é a verdadeira colaboração. Isso é você usar o dado para poder trazer insight, para poder trazer informação. Então, são as soluções que a gente vai mais implementar aqui, são as soluções de inteligência comercial, que são as de visibilidade, de estoque, de venda, tanto do varejo quanto do distribuidor. A gente tem uma solução que é a Let, que é uma solução de leitura do e-commerce, que ela faz uma leitura total do e-commerce. Então, a indústria contrata e ela consegue ver se está com a imagem correta, com o preço correto, com a descrição correta, em qual posição da página. Tem a solução de gestão de verbas comerciais, que dá uma grande segurança para o diretor comercial de que a equipe está usando bem a verba. E tem também a solução que chama Predify, que é uma solução de inteligência artificial, que ela consegue acertar o preço, ela consegue ler o preço do mercado e consegue dar o melhor preço possível, tanto para a indústria quanto para o varejo. Ela faz, entre aspas, um shopping de preço e traz a melhor condição. Ela faz isso, não é entre aspas, ela faz mesmo um shopping de preço, só que com inteligência artificial. Okay. Ganha tempo. Ganha tempo e você acerta, fala quanto que você quer ter de margem e ela te dá o preço ideal para que você tenha isso de margem de acordo com o que o mercado está praticando. Muito legal. Então não é. O que é interessante da Predify também é que ela não é teoria, ela faz isso na prática, ela traz na prática. Então a gente vai focar muito, e a gente vem focando muito nessas soluções da inteligência comercial, que são as soluções que ajudam na colaboração entre indústria e varejo. E acaba que, quando a gente foca na questão comercial, consequentemente, a gente gera faturamento. Consequentemente, a gente continua gerando aí bons negócios, ambas as partes saem ganhando e, sobretudo, o consumidor é o maior beneficiário de tudo isso. Sim, com certeza. Com certeza o consumidor é o maior beneficiário. Marcelo, eu vou te pedir mais um minutinho para que você tome mais uma aguinha aqui. A ampulheta do nosso tempo já está... Elas ficam olhando para mim assim como quem diz, vai acabar, não vai... Não vai acabar daqui a pouco, né? E eu falo pouco. Né? Enquanto isso, eu quero chamar a tua atenção para a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que nós temos no Brasil. Já treinamos mais de 5 mil pessoas e você pode acessar agora através do www.ibvv.com.br e fazer a sua inscrição, pegar informação sobre a Academia de Líderes. Nós temos ali a Academia de Líderes com 5 módulos, onde nós levamos para você toda a nossa experiência de ter passado por grandes players e a gente resumiu tudo isso para entregar para você que é empreendedor, empresário, líder e futuro líder, através de 5 módulos. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, a gente traz para você ferramentas de gestão, aquilo que a gente aprendeu, que é necessário, que é importante para que você possa tomar decisão, ser assertivo, consiga engajar o time e ter o melhor resultado. No terceiro módulo, a importância da marca pessoal. Como que você precisa atuar enquanto líder, como que você precisa liderar o seu time para que você possa dar resultado. No quarto módulo, a gente fala sobre modelos de negócio, uma disrupção, entendendo quais são os elos fracos que tem no seu negócio e como que você tem oportunidades no mercado. E no quinto módulo, a gente fala sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Tudo isso comigo, Marcelo Salum. Acesse agora lá www.ibvv.com.br. Mais de 5 mil alunos já passaram conosco e estão aí atuando e dando resultado nas suas organizações. E eu vou voltar aqui com o Marcelo para falar um pouquinho agora, vamos entrar efetivamente no tema, sobre o nosso pós-NRF, que está todo mundo aqui ansioso, está todo mundo aqui tranquilo, temos lugares, né? Já temos assim, lugares assim que não
cabem mais pessoas, né? Calma, vocês não deixam eu completar toda a minha visão do negócio, né? A gente não tem, estamos esgotados, né? Temos aí superlotação para o nosso pós-NRF, temos mais de 55 empresas inscritas para participar conosco e o Marcelo é o nosso convidado, chegando de São Paulo para ter uma fala muito significativa. E falando nisso, quais são suas expectativas para o evento e o que você pretende compartilhar com os nossos convidados, Marcelo? Bom, a minha expectativa é altíssima, né? Hoje, chegando aqui, entendendo com você que já está lotado, tem fila de espera, né? Fila de espera. Porque tem uma amiga minha de São Paulo que está aqui, que pediu para ir, então ela vai, a Carolina Silvestre, esperamos você lá. O que eu vou levar para lá? Eu vou levar um pouco qual que vai ser a mudança no jeito de vender, né? A gente tem muita mudança hoje no mundo. Você estava falando até das estagiárias que estão aqui hoje, né? A gente tem uma sociedade hoje intergeracional. É a primeira vez que a gente está convivendo 5 gerações no mesmo modelo, né? Então a gente está falando da geração da intergeracional. A gente vai falar também um pouco de e-commerce. Quando a gente fala de e-commerce, é aquilo que a gente fala de vender o produto de segunda mão, né? Hoje já tem varejo especializado Sim. em segunda mão. A gente tem a Europa muito preocupada em fomentar que o consumidor, ao invés de comprar novo, que ele conserte. Então tá dando dinheiro para o consumidor gastar Essa nisso. Economia circular, né? Economia circular, exato. A gente vai falar também de retail media, como não dá para não falar do retail media, né? Então tem toda a questão do case, que a gente vai falar um pouco do 7-Eleven, do Ice, como que eles estão fazendo, de inteligência artificial que vai se adaptar ao sotaque de cada região. Imagina no Brasil a gente se adaptando ao sotaque de São Paulo e Manaus e Recife, né? E Bahia. Então a rádio de dentro da loja por inteligência artificial vai se adaptar ao sotaque de cada região. E também não podemos deixar de falar de colaboração, né, que é o grande mote da Collab to Sell. E, por último, para não virar polêmica e não acabar com a apresentação, a gente vai falar de inteligência artificial. Né? Que todos os palestrantes falaram sobre isso durante o evento. Exato, foi a grande coqueluche aí. Mas o que eu estava falando no começo da nossa conversa, eu acho que esse ano foi bastante madura a abordagem da NRF. Né? Em 2022 parecia que tudo ia ser metaverso. Né? E agora... Acho que agora a gente está com o pé no chão. Agora está né? com o pé no chão. Até, assim, falando de metaverso, ele vai deixar de existir? Não, ele vai continuar a existir. Na Collab to Sell a gente está desenvolvendo algumas tecnologias de treinamento pelo óculos da Meta. Né? Então, de loja perfeita. Então, o meu sonho é chegar em um dos meus antigos empregadores, que eles me contratem para a gente fazer a loja perfeita de Páscoa na convenção deles com o óculos de realidade virtual. Então, é uma coisa que eu já estou trabalhando com a Meta, já tive algumas reuniões, estamos tendo diversas reuniões. Então, assim, ela vai existir, mas não vai ser aquele fim do mundo, nós vamos todo mundo comprar. Vai todo mundo pro metaverso, Exato, a partir de amanhã. Um Second Life, né? Então eu acho que a inteligência artificial ela foi muito bem abordada como uma ferramenta. E como essa ferramenta vai ajudar a gente a colaborar melhor. É isso, Marcelo vai estar conosco, a gente vai falar mais um pouquinho com ele. Mas eu quero agora te dar uma dica de livro super legal do Carlos Domingos, que é Oportunidades Disfarçadas. Como que você consegue buscar verdadeiras oportunidades e grandes ideias? Ser criativo, ter soluções de maneira original, com as mais variadas dificuldades vivenciadas por empresas de todos os tamanhos. Resultado de 7 anos de pesquisa, esse livro reúne 200 casos reais de companhias e pessoas que transformaram grandes problemas nas melhores chances de suas vidas. Você vai se surpreender com histórias muito legais, como, por exemplo, o vendedor de enciclopédias que quase falido começou a distribuir, a dar perfumes e se tornou aí o grande fundador da Avon. Então, assim, são cases muito legais, é um livro muito gostoso de se ler, Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. Recomendo para você. E conhecimento, não importa a fonte de conhecimento, não importa se é através dos livros, não importa se é através de uma discussão, de um debate, de uma live, de um podcast, ou até mesmo de um evento, de uma palestra, não importa. O importante é que nós continuemos a buscar o conhecimento, já que somos eternos aprendizes. E voltando aqui, também não posso deixar de mencionar e agradecer ao meu amigo
ao idealizador aqui, o nosso querido Valmir Lima, que ele é o proprietário aqui do Amazonas Atual. Amazonas Atual com mais de 10 anos de mercado e é o melhor site de notícias e informação para você. Estamos aqui nessa estrutura maravilhosa, onde nós temos aqui um estúdio de última geração, que inclusive você pode entrar em contato com o Amazonas Atual e você pode locar esse espaço aqui para que você possa também ter o seu podcast nessa estrutura grandiosa que nós temos aqui no Amazonas Atual. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre amanhã. Amanhã é um evento que nós estamos aqui todos ansiosos, esperando. Preparamos tudo com muito carinho, com muito respeito a você. Estivemos em Nova York em janeiro último, na 114ª edição da NRF, e tudo isso com o intuito maior de beber da fonte. Estávamos no epicentro do varejo e fomos lá entender quais são as tendências, perspectivas de negócio, como que a liderança de grandes companhias estão atuando para que possam efetivamente continuar a gerar bons resultados. E tudo isso com a participação e a colaboração dos nossos parceiros, Sr. Bife, Sr. Muqueca, Cosa Nostra, Choperia Brahma, Super Veículos, Escritório Dr. Edson Duarte, Amazonas Atual, Rede Rios, Rádio e Portal e também a Colab do Céu, que esteve conosco, e aí nós trouxemos o Marcelo para que a gente possa junto fazer um grande evento e levar toda a informação. E é importante salientar que esse evento, nós já temos assim, não temos mais vagas, infelizmente, né, nós não temos mais vaga, o espaço está super lotado e a gente está vendo a possibilidade de abrir a transmissão via YouTube. As meninas estão ali trabalhando, estão no celular ali, elas não estão nem no WhatsApp e tampouco no Instagram, né, vendo quem vai sair no BBB, mas elas estão ali trabalhando efetivamente para que elas consigam, né, viabilizar a transmissão ao vivo pelo YouTube do nosso pós-NRF 2024. Não é isso, meninas? Sim ou não? Hoje elas estão assim, bem animadas, hoje está o auditório lotado. Facebook e Instagram, já temos aqui, ó, transmitido pelo Facebook, Instagram, Facebook e YouTube, inclusive o nosso querido Will estará conosco lá, dando essa super cobertura através do Amazonas Atual. Então já temos a garantia de transmissão e você que não conseguiu, infelizmente, mas vai estar ao vivo conosco e é um conteúdo super legal. Não vou me estender muito, mas só para fechar, nós teremos lá Marcelo Napolitano, com essa abordagem que ele acabou de falar, teremos mais 2 convidados locais que são fantásticos. A Ingrid Frache, minha querida Ingrid Frache, um beijo para você, muito especial, vai estar conosco amanhã e ela vai falar sobre marca pessoal, a importância de você ter uma marca pessoal enquanto líder. Ela é perfiladora de perfil, ela é uma pessoa que atua empresária e atua formando pessoas para que possam ter melhores resultados. E também o meu querido Samuel Souza, que é um especialista na área de redes sociais, vai falar das tendências das redes sociais para 2024 e vai dar algumas dicas fantásticas para você. Tudo isso na estrutura do Soberani e também comigo, Marcelo Salum, que a gente vai fazer uma aterrissagem do que a gente viu de mais interessante, modelos de negócio e, sobretudo, liderança. E eu vou voltar aqui com o meu amigo, o nosso convidado Marcelo Napolitano. Marcelo, agora a gente tem aqui um joguinho que é o vai e vem. São perguntas rápidas de respostas únicas. Para você, o que é mais importante? Cérebro ou apresentação? Para mim é cérebro. Empreender é? Tomar risco. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A lição mais importante é o que você planta, você vai colher lá na frente. Essa é uma grande lição. Tudo que a gente planta na vida, se você falar da vida pessoal também, mas principalmente na vida profissional, você plantou, você vai colher lá na frente, seja bom ou ruim, você vai colher. Sua maior alegria? Minha maior alegria da vida foi o nascimento dos meus 2 filhos, né, a Luísa e o Lorenzo. Mas a alegria foi ver que tudo aquilo que eu imagino, uma das minhas alegrias, a segunda alegria, é aquilo que eu imaginava da Colab to Cell, eu estar conseguindo colocar em prática. Ser uma plataforma, ter diversas unidades, então a gente está conseguindo colocar isso em prática, isso é uma alegria muito grande para mim. Seu diferencial? Meu diferencial é o que você falou no começo, eu consigo aliar bastante a estratégia com a prática. Então, eu acho que a minha vivência em trade marketing ajudou bastante. Passar por empresas muito preocupadas em execução, como Cadbury Adams, por exemplo, foi muito importante. Então, o meu diferencial é conseguir trazer a estratégia, mas também fazer ela acontecer na ponta. E quem é Marcelo Napolitano?
O Marcelo Napolitano é uma pessoa alegre, é um líder forte que coloca os seus liderados numa direção e que consegue fazer com que tudo aquilo que é pensado a gente consegue fazer com que aquilo seja praticado no dia a dia. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme, está sendo um prazer enorme ter você aqui em Manaus conosco, aqui junto ao IBVV, e eu quero falar com você que nós estamos finalizando nosso programa no nosso Março Lilás, é um mês de prevenção ao câncer de colo de útero. Então você, porque é mulher, você que tem mulheres na família, é importante fazer essa prevenção nesse Março Lilás. Quero dizer para você também que negócios são sonhos, oportunidades e ganhos, sempre. E convidar você para nos seguir nas redes sociais, @marcelo.salum e @ibvv.br. O meu muito obrigado nessa tarde maravilhosa, obrigado a você que esteve conosco, obrigado a você que não assistiu ao vivo, mas que vai assistir, vai ter o link lá disponível para você aqui na plataforma do Amazonas Atual. Agradecer aqui as duas, né, tia Lúcia e a minha mãe que estão aqui presenciando, a minha querida Nádia, que está aqui presente também, passou a noite fazendo a apresentação, amanhã estaremos lá prontos para o melhor evento. E para a Ana Cristina, que está sendo aí uma grandiosa, é ela que manda quem deixa, quem vai entrar, quem não vai entrar no evento é a Ana Cristina, que é responsável por isso. Mas brincadeiras à parte, gente, eu quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de dizer para você que o Virando o Jogo é isso, é conversa, é entretenimento, é informação de qualidade, é negócio, empreendedorismo e, sobretudo, ter a possibilidade de trazer um convidado que possa trazer conteúdo e informação relevante para você que é empreendedor, para você que é empresário. Marcelo, meu muito obrigado, meu agradecimento de coração por esse momento e que você possa se despedir dos nossos telespectadores para que a gente finalizar efetivamente o Virando o Jogo desta tarde. Eu que agradeço também a audiência de quem esteve por aí, mandei para os meus contatos ali, quem pôde ver e também para quem não pôde vai estar disponível nas minhas redes sociais, então no LinkedIn é Marcelo com 2 L's Napolitano, no Instagram é MA Napolitano e também tem a Collab to Sell no Instagram para vocês seguirem. A gente sempre está discutindo sobre varejo, falando no LinkedIn, trazendo artigos e no Instagram trazendo alguns insights, alguns diferenciais de uma maneira mais gráfica, mais lúdica no Instagram. Obrigado a todo mundo, obrigado a você, Salum, a Nádia, a Ana e a todo mundo que tem apoiado o nosso evento. Vai ser um sucesso amanhã. Legal. Marcelão, muito obrigado. E para você, o meu muito obrigado, uma boa tarde e até o próximo. Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. Forte abraço, até a próxima terça-feira, a partir das 17 horas. Estendemos um pouquinho hoje, mas era muito assunto, muita informação de qualidade. E a gente não pode, né, deixar de aproveitar esse convidado que está aqui, veio de São Paulo para poder contribuir conosco e trazer uma informação falando sobre colaboração, a importância da colaboração entre indústria e varejo, os ganhos para que você, consumidor, seja o grande beneficiado lá na ponta. Forte abraço e até a próxima.